Aí, quando ela entrou na faculdade, com 2 meses, o Pedro estava na casa da Thaís Studart, do Felipe, aí ele sofreu uma lesão de ligamento. Aí eu estava em São Paulo, ajeitando o apartamento da Ana. E aí o Rez me liga, olha, eu vou levar o Pedro para o médico assim, assado. Eu digo, nossa, mas então eu vou voltar. Aí eu só deu tempo de eu voltar para casa, o Pedro estava lesionado, teve a cirurgia, eu acompanhei tudo. Só, Carlos, que não era ligamento, já era um tumor de 9 centímetros. Então, eu descobri isso Era um tumor na tíbia, no osso mesmo. Que ano foi isso? 2000 e... A Ana estava com 15. Peraí. A Ana tinha acabado de entrar na faculdade. São tantas datas, eu vou ver, foi mais ou 2016, menos. por aí, 2015. Peraí, não, 2000. Ah, Foi mais ou menos. Marcelinha, lembra quando a Ana estava entrando na faculdade de medicina? Eu acho que foi em 2016, 2015 para 2016. tá. Então, 2015, 2016, descobre o primeiro Foi, Pedro. foi, Aqui, ela já foi. respondeu, 2016. Pronto, aí, esses são meu legado. É o câncer Ele na começou, próstata. foi, ósseo. Ah, Nossa, aí foi assim, olha como foi que a gente descobriu. O Pedro foi fazer uma fisioterapia com uma colega minha da faculdade, e ele começou, eu fui assistir durante o almoço, e as lágrimas do Pedro começavam a sair. Mãe, eu tô sentindo muita dor, tô sentindo muita dor. E ela, tá vendo que o Pedro tá articulando? Eu digo, olha, o Pedro não chora, se não for uma coisa séria. Eu jamais vou engavetar um choro de um filho meu. Aí liguei para o Cláudio, ele vem aqui, pediu uma ressonância magnética. A hemodinâmica ficava do lado da sala de imagens. Ele pediu a ressonância. Aí eu fiz a ressonância com o Pedro e fui para casa. Quando dá 3 horas, ele me chama, vem agora no hospital. Na hemodinâmica, o Diógenes está aqui e quer falar com você. Aí eu fui. Nossa, Carlos, ali meu mundo caiu. Por quê? Ele disse assim, dona Cris, é um tumor ósseo. Eu digo, o quê? Doutor Diógenes, olhe de novo esse diagnóstico. Eu sei que o senhor sabe muito, e sabe mesmo. Mas será que o senhor não errou? Como é que 2 cânceres pode cair na mesma casa, em uma família só? Aí ele, minha filha, eu rasgo meu diploma se isso aqui não for um câncer. Aí eu olhei para o Cláudio já estava com os olhos cheios de lágrimas, o Pedro não estava lá. E eu comecei a chorar, porque todos os amiguinhos da Ana, a Ana estava com leucemia e os amiguinhos dela, com ossarcoma, nenhum escaparam. Todos foram a óbito, né? Todos foram a óbito. Então eu disse, meu Deus do céu, mas o Pedro pode ter um milagre, o Pedro pode ser um milagre, o Pedro pode ser a exceção. Sempre eu não buscava Deus só nos meus desesperos. Aí ligo para o Regis. Mediante esse diagnóstico, eu falo para o Regis está saindo de uma sala do ICC fazendo um mielograma ou fez uma punção lombar e descobriu que estava com leucemia crônica, concomitante com o Pedro. Aí, ó, um pai, 2 filhos, com certeza. pegaram os pontos. Aí a gente não tinha mais nenhuma dúvida. Aí, doutor Diógenes, leiam sobre síndrome de Li-Fraumeni. Aí a gente começou a ler, a gente começou a aceitar. E eu digo, meu Deus, mas não é. Vai que não é. Eu comecei a ver coisas terríveis. E aí eu digo, vai que não é, vai que não é. Resultado, a gente foi para São Paulo, porque a cada 3 meses a Ana fazia revisão.
E aí a gente acabou procurando uma geneticista, que foi a Camila, que descobriu na internet que ela é específica de Liefraumene. Aí todos foram fazer os testes e deram positivo. Nessa época, o Pedro já tinha feito a cirurgia. Aí, deixa eu te dizer, 2015 o Pedro foi diagnosticado, 2016 o Pedro foi diagnosticado com ossarcoma. Uhum. A gente passou 6 meses, aí eu fiquei pensando, e agora? Eu vou tratar o Pedro em São Paulo, porque se eu tratar o Pedro aqui e algo acontecer diferente, eu nunca mais Vai se vou me. perder. Aí levei o Pedro para a mesma equipe, só que era um tumor sólido, foram outros médicos, e aí o Pedro fez 6 meses de quimioterapia, tirou o tumor de 9 centímetros e fez mais 6 meses de quimioterapia. Aí a gente retornou para Fortaleza. Todo mundo achava que o Pedro viesse na cadeira de roda ou achava que o Pedro fosse amputar a perna. A gente conseguiu, eu tinha uma previdência de R$ 33.000 e o médico, a gente conseguiu, o nome dele era Olavo e era da disciplina de traumatologia da UFS, do Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente levou o Pedro, a gente pagou a consulta e ele falou de uma prótese de titânio. E era R$ 33.000 a prótese, o valor exato que eu tinha na minha previdência. Aí mandei baixar, paguei. Aí eu digo, bendito seja tu, Deus. Mas só deu assim, naquela época, para não voltar à recidiva, eram 2 anos. Hoje são 5 anos de remissão. A pessoa tem que ficar hoje 5 anos sem o câncer voltar. Naquela época de 2016, eram apenas 2 anos. Quando o Pedro fez 1 ano e 8 meses, ele teve um tumor, um meta no pulmão. E aí eu fui para o doutor Antero aqui em Fortaleza, que eu já conhecia, trabalhei com ele. Ele tirou o nódulo do Pedro pela laparotomia. Isso já, a gente já estava em 2018. 2018. Isso, 2018. Ó, a Marcela botou que a cirurgia dele foi 19 de setembro de 2016, se ela não se engana. Aí. Exato, Ah, exato. Nossa, Marcela, exatamente. a primeira. Aí em 2018 ele se operou do pulmão. Isso. E aí aí ele operou um nódulo único, foi tudo tranquilo. Foi um nódulo único, não cresceu nada. Aí ele estava numa academia, fazendo natação, estava bem com o organismo, o músculo bem hipertônico, todo saradão, né? Aí ele começou a sentir dor na coluna, que era na T8, a torácica. Aí o Cláudio, e ele fazendo exames nos pés, na cabeça, e nada da gente ver. A gente não pedia coluna. Quando a gente viu um tumor na torácica 8, eu fui para os médicos daqui e eles disseram, olha, pode tratar, mas vai voltar. Não adianta. Foi no mesmo ano, 2018 também? Foi em 2018, só que era mais no finalzinho. Certo. Era necessário muita. Foi no final, já era mais ou menos 2019, mas era dezembro, quase Natal já. E eu desesperada, eu digo, Pedro, onde é que tu arrumou essa coisa? Aí ele, mamãe, tô morrendo de dor. Quando eu vi o Pedro deitado no sofá, o Pedro não era de deitar. Quando eu vi ele deitado no sofá, mamãe, não tô aguentando, eu nem pro meu plantão eu fui. Vamos agora pro médico. Aí fez a ressonância, tava lá um tumor gigante, gigante. Aí eles disseram, não adianta tratar, agora é só esperar, porque vai voltar e ele vai morrer. Eu digo, não, vamos tratar paliativamente. Aí eu fui para São Paulo de novo,
Só que o Pedro já estava com 18 anos. Ele não tinha mais direito ao hospital infantil público. Aí a gente foi parar no ICESP. Mas foi um acordo de uma semana. A médica conseguiu e tal. E aí nós tratamos, quem pegou ele foi a doutora Veridiana e doutor William Jacobsen, cirurgião renomadíssimo lá em São Paulo. A doutora Veridiana tratou. O Pedro usava morfina de 4 em 4 horas, às vezes de 3 em 3 horas, de tanta dor. O tumor era gigantesco. O doutor que diagnosticou o osteosarcoma, quando viu o tumor da coluna, pediu para eu comprar um colete, porque o Pedro poderia ter uma fratura espontânea da vértebra, de tão grande que estava. Aí, Carlos, a gente foi para o ICESP, cada quimioterapia do Pedro eram 3 dias de internamento. E eu com a Bíblia na mão, nessa época já, eu digo, e já era meta, era o mesmo tumor da perna, que foi para o pulmão, e do ladinho do pulmão foi parar na coluna. Eu digo, meu Deus, Senhor, eu sei que tu quer meu filho, mas deixa mais tempo ele comigo. Resultado, eu de joelho, eu estava de joelho, eu era aquela mãe que eu não saía. Aí revezava, o Rez ia dormir, eu passava o dia inteiro com o Pedro e ele ia dormir no hospital. Ele sempre foi um pai, durante esse período de doença, durante essas coisas, ele sempre teve muito junto. E a leucemia dele, que era crônica, era só controle, não precisava tratar. Então, ele podia ir a São Paulo e poder revezar. Só que era estresse para ele, podia piorar a leucemia dele, né? E a Ana fazendo medicina. Nada abalava a Ana, enfim, ela focada ali na medicina. E aí, nessa época, a gente já estava morando com a Ana, dividindo apartamento. Resultado, o Pedro fez o tratamento no ICESP, em 8 meses o tumor sumiu e ficou só uma cicatriz. Aí eu digo, meu Deus, se eu não acreditar em Deus, eu vou acreditar em quê? Era realmente assim, para mim, literalmente era um milagre. Porém, eu sabia que é um tumor igual cupim, aí uma célula só escapar para todo o sistema vai ter uma metástase em qualquer lugar, inclusive craniana. Tinha pacientes lá no quarto que tinham tumores até cerebrais. E nessa época eu já tinha passado por 3 cânceres, né? A leucemia da Ana, o osteosarcoma do Pedro, o tumor no pulmão, o tumor agora na coluna. Eu vi, Carlos, eu posso te dizer que eu vi câncer em em toda parte do corpo. Pessoas sem nariz, pessoas sem olho, pessoas sem orelha, pessoas sem mandíbula, pessoas sem braço, pessoas sem perna. E os meus meninos também. Foi um aprendizado incrível e, ao mesmo tempo, muito sofrido. Quanto mais a gente sofria, mais a gente se apegava a Deus. Eu me lembro que quando a gente teve o tumor da T8, a gente estava no mesmo apartamento e o Pedro era muito cheio de brincadeira. Mamãe, eu não acredito. Eu, nos meus 18 para 19 anos, você e o papai morando na mesma casa, separados, mas na mesma casa. KKKK. Aí a Ana chegava na faculdade, olha aí, Ana, nossos pais separados, mas estão na cozinha fazendo comidinha pra gente. Aí caiu na risada. E realmente era aquela coisa de amizade mesmo. A gente morava no mesmo apartamento, o resto dormia com o Pedro e eu dormia com a Ana, em prol da saúde dos meninos. E assim a gente fez. O resto vinha mais vezes aqui, eu ficava lá. E assim, era brincando direto. Eu me lembro que teve um dia da descoberta do diagnóstico, entrei no quarto, o resto estava com o Pedro dançando, postando aquelas coisas da internet. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha horror. Eu não queria nada de internet. Olha para você ver, né? Como Deus faz. Hoje eu posto e faço, mas você vai ver assim,
Deus me fez eu ver o que o resto fazia de uma outra forma. Porque até então eu achava que o resto queria expor os meninos. E a gente pegava brigas homéricas por causa da internet. Mas isso depois eu vi várias pessoas vendo que o resto tirava a pessoa da cama, de depressão. E eu só pensava na exposição dos meninos. Eu não conseguia enxergar além. O outro lado. Não conseguia. E você expôs um menino, como é que podia? E às vezes era assim, ele recebendo morfina, ele recebendo químio, eu não queria, às vezes a foto estava feia, eu pedia para ele tirar. E aí a gente tinha umas besteirinhas de briga dessa.